Ano 2016. Minha situação era desempregado, salário zerado. Tinha passado no meu primeiro concurso, na minha primeira tentativa, que é o da Polícia de Minas, e estava com tudo bem encaminhado para o que iria mudar a minha vida, caso eu fosse aprovado na etapa psicológica que eu estava lá na polícia. E como você já deve saber, você que me acompanha aqui há mais tempo no canal, eu fui desclassificado dessa etapa psicológica. Naquela época, de fato, foi um baque extremamente grande, tanto psicológico quanto com essa esperança financeira aí que realmente ia mudar muito minha vida. Parece que na época o salário era R$ 4.100, em torno disso. Para quem ia sair do zero para ganhar esse salário trabalhando com uma coisa que gosta, a vida ia mudar completamente. Talvez essa seja a sua realidade hoje aí também, desempregado e que vá tentar alguns concursos aí, ou que já esteja tentando aí, a exemplo, a Polícia Penal. Talvez você seja um garoto aí de 18 anos aprovado aí na Polícia Penal, que esteja com o salário zerado, um garoto, uma garota. E o que eu quero fazer aqui com esse vídeo é te passar um pouquinho da experiência na minha etapa psicológica, nas minhas duas desclassificações na etapa psicológica da Polícia de Minas. É coisa que, se eu soubesse bem antes, talvez minhas chances de ser aprovado aumentariam bastante. E também a mando aqui de alguns inscritos que me pediram para contar um pouquinho como foi e como é a etapa psicológica em concursos em carreiras policiais. Então, para você que está tentando aí concurso público do socioeducativo, da Polícia Penal, ou quer tentar o da Polícia Militar, ou qualquer área aí de concursos policiais, você não pode deixar de perder esse vídeo. Acompanha até o final, que cada dica é importante. Uma complementa a outra, que assim forma um todo que faz com que suas chances de ser aprovado na etapa, na tão temida etapa psicológica, aumente bastante. Fechou? Meu nome é Miguel Ângelo, sou servidor público federal da CBTU desde 2017 e já fui aprovado nessas duas vezes na Polícia Militar, o qual fui eliminado na etapa psicológica, e fui classificado aí dentro das vagas nessa prova objetiva da Polícia Penal que teve recentemente. Bom, como já disse, estava lá eu, em 2016, aprovado na prova objetiva, aprovado na redação, na época teve, foi o último concurso nível médio da Polícia Militar de Minas, e foi meu primeiro concurso. Tava tudo encaminhando para minha aprovação aí, para o meu início no curso de formação de soldados aqui em Minas. Passando essas etapas aí, inclusive a médica, a tão temida etapa médica, a qual eu vou fazer um vídeo também falando especificamente sobre ela, pois elimina muitos candidatos aí desorientados. Passei de tudo, chegou na etapa psicológica, estava eu muito confiante, pois era o primeiro concurso, eu estava lá também dentro das vagas e eu não tinha tanta informação quanto eu tenho hoje sobre concursos públicos. Por isso, eu fui muito confiante para essa etapa psicológica. E essa confiança realmente refletiu muito lá na hora do teste. E eu vou te contar por quê. Fui lá fazer meu exame psicológico, parece que eram 2 dias aí de exame, um coletivo e um individual. Para você que não conhece aí, essa etapa aí na carreira da Polícia Militar daqui de Minas, geralmente são essas duas etapas aí que está descrita lá no edital e essas etapas que são efetivadas aí no dia. A etapa coletiva é um pouco mais tranquilo. Antes de mais nada, uma introdução aqui ao teste psicológico, como que ele funciona. Ele não é apenas um exame que você faz. Esse teste psicológico é composto de vários exames aí, desde teste de inteligência, teste de personalidade, teste de dinâmica em grupo. Eles colocam vários testezinhos lá para você fazer, para ver se você vai conseguir seguir aquele perfil que a polícia quer de um policial militar aqui em Minas. Então, a grosso modo é assim que funciona, são vários testes e o primeiro dia foi o teste coletivo, o qual é um pouco mais tranquilo, porque tem alguns testes de raciocínio lógico, questões bem tranquilas assim para quem já sabe, já consegue raciocinar um pouquinho mais rápido. Não tem nada a ver com esse raciocínio lógico aí da Polícia Penal. Para você que talvez já conheça, tem aquele teste dos relógios, e tem alguns outros testes lá também que eu não me lembro exatamente, mas é até tranquilo. Temos também o teste palográfico, que parece que tem no teste para tirar a habilitação, que é um que você vai riscando vários pauzinhos assim na folha, centenas de pauzinhos assim, você tem um tempo determinado, e você tem que fazer ele com um certo padrão de altura, com uma certa distância um entre o outro, e também com uma determinada velocidade. É um teste tranquilo também se você estiver bem informado, mas
que elimina muita gente e eliminou muita gente. Bom, alguns questionários nesse dia do teste coletivo. É coletivo porque você fica numa sala cheia de pessoas lá, você não vai numa sala individual e faz esse teste palográfico, nem esse teste de raciocínio lógico sozinho. Você fica numa turma, numa sala lá. No meu foi lá na Academia de Polícia, aqui de Minas. E lá tem a sala de aulas, né, que eles ministram as aulas aí para os alunos também dos cursos de formação de soldado, de oficial, de sargento. E eles aproveitam essas salas aí para auxiliar os psicólogos a prestar esses exames aí para os candidatos do soldado aí também. E fazendo aqui uma ressalva, tem muita pessoa que é leiga em relação a esse assunto aí de teste psicológico, e não tem nada errado disso, só que teste psicológico é bem diferente de teste psiquiátrico. Tem muita gente que, às vezes na brincadeira, às vezes na ignorância, né, por não saber mesmo, pensa que essa reprovação no teste psicológico vem de, sei lá, eles falam, então você é doido para não passar nesse concurso da polícia. Não tem nada a ver. O teste psicológico é um teste de personalidade. Ele quer um padrão de pessoa para estar exercendo a função de policial. Por exemplo, uma pessoa extremamente agressiva não ia funcionar muito bem trabalhando como policial, e não funciona. Pessoas extremamente calmas talvez não funcionem também para essa carreira policial. O policial precisa de uma postura, precisa de falar um pouquinho de forma imperativa muitas vezes. Então, o teste psicológico nada mais é do que isso. Ele quer um perfil de pessoa dentre vários quesitos assim, personalidade, emotividade, agressividade, vários outros, que é um perfil de pessoa, e qualquer perfil que fuja do que a polícia quer, a pessoa geralmente é eliminada. Alguns ainda entram com recursos administrativos, né, que é uma tentativa aí, após a eliminação, de estar recorrendo aí à aprovação, alguns com medidas judiciais. Algumas pessoas até conseguem, mas é bem mais difícil. No último concurso que eu fiz, na etapa psicológica, de todos os eliminados, se eu não me engano, foi cerca de 500, 600, não foi nem 1% assim dos recursos deferidos, né? Não foi nem 1% dos recursos aceitos. Então é bem difícil nessa etapa do recurso aí, caso você seja eliminado, que você seja aprovado na etapa psicológica. Bom, voltando ao assunto do teste psicológico propriamente dito, o segundo dia foi composto do teste individual, talvez o mais temido teste psicológico aí para quem presta esses concursos policiais, que é o tal do exame PMK, do teste psicológico PMK. Vou explicar ele aqui a grosso modo, uma vez que eu nem sequer sou psicólogo para falar detalhes sobre ele, mas vou falar sobre minha experiência lá no dia e sobre as pesquisas que eu fiz sobre esse exame, e foi nesse exame que eu fui eliminado da primeira vez. Talvez você já tenha até feito ele, que é o exame que você desenha de olhos fechados, né? Você tem algum gabarito de desenho na folha e você primeiramente começa desenhando lá com o lápis em cima, primeiro que é pegando de uma forma um pouquinho diferente o lápis, por exemplo, você não pega o lápis assim, você escreve assim normalmente, mas no dia do exame desse PMK você tem que pegar o lápis mais ou menos assim, ou a folha fica na mesa ou em pé aqui para você desenhar. É um teste mais complicado um pouco e parece que o índice de reprovação nele é o maior que tem. Então, no dia eu estava muito confiante nele, só que eu não sabia como é que funcionava o teste. Fui ok, bem confiante, fazendo ele. Tem um gabarito do desenho, você tem que seguir, depois ela tampa seus olhos e você tem que continuar seguindo. Parece que não pode fugir demais da distância do desenho, né? A maioria das vezes o desenho sai um pouquinho fora do risco, é claro, você está de olhos fechados. Só que tem uma certa distância que pode sair, caso contrário, você foge ali do perfil que eles querem. Então é um teste bem difícil e principalmente quando você fica nervoso lá na hora. E é claro, esse teste é estudado justamente para isso. Quando você fica nervoso, aí o teste acabou. A pessoa começa a tremer, sai o desenho totalmente errado, tremido, ou foge demais do gabarito do desenho da folha, e principalmente você lá com os olhos vendados ter que desenhar tudo isso assim e nervoso, isso aí, eliminação na certa. Mas eu fui bem confiante, estava conseguindo fazer os desenhos confiantes, ou acreditando que estava, né? Mas aí tem um macetezinho psicológico que a moça lá no dia pediu para repetir. Ela fala, não vou repetir. Nisso aí parece que deu um gatilho muito grande, que essa confiança que eu tava aí foi por água abaixo na hora. Fiquei totalmente nervoso ali.
continuando desenhando os olhos fechados ali. E depois que eu fui saber que é normal ela pedir para repetir, talvez justamente para pedir para ver se a pessoa fica nervosa e para pensar o que eu pensei, que é, será que eu estou fazendo o desenho errado? Ela pediu para repetir. Eu fui eliminado nele. Na época parece que deu alguma coisa relacionada a nervosismo mesmo. E assim eu fui eliminado. Eu tive minha primeira eliminação nessa etapa psicológica. Depois disso eu não fiz mais os concursos subsequentes, porque eu não tinha um requisito do nível superior na época, porque o concurso depois de 2016 começou a requisitar esse diploma de nível superior. Aí, nesse último ano de 2022, eu consegui esse requisito e consegui fazer o concurso novamente. Fui aprovado, estava bem feliz, aprovado dentro das vagas, e mudou um pouquinho a ordem das etapas no concurso da polícia. Parece que teve a prova objetiva, não teve redação. Parece que em seguida, não, teve o teste físico e depois o teste psicológico. Fui fazer, só que agora mais bem orientado. Eu, inclusive, tive orientação do psicólogo para estar auxiliando um pouquinho nessa etapa. Muita gente faz isso, e é um conselho que eu faço para você, principalmente para você que está fazendo o concurso da Polícia Penal, mesmo acreditando que o teste psicológico da Polícia Penal não vai ser tão rígido quanto o da polícia, ter uma orientação para essa etapa aí é tão fundamental quanto ter uma orientação para a prova objetiva e física. Então, eu tive essa orientação, realmente me ajudou bastante. No último, talvez eu seria eliminado em mais etapas, mas de todos os testes que teve nesse último concurso, eu fui eliminado em um dele, que é um teste de personalidade, que parece que deu a questão de emotividade um pouquinho alterada. E realmente é aquele teste que talvez você já tenha feito, que tem uma sequência de perguntas, talvez 60 ou 70 perguntas, e você tem que marcar de 1 a 7, sendo que 1 é como se fosse não e 7 é como se fosse sim. Por exemplo, você mataria? Você poderia colocar lá 3, que é mais para não. Você poderia colocar 7, que é sim. E com base em todas as perguntas, eles montam um gráfico. E aí, reflete na sua personalidade e vê se bate com o que a polícia quer ou não. A grosso modo é isso. Nos outros testes eu tudo fiz ok. Aquele polográfico também, que ele é um pouquinho mais complicado de aprovação. Fiz ok. Mas realmente nesse teste de personalidade, que chama IFP2, eu fui eliminado, mesmo tendo uma orientaçãozinha. E novamente eu fiquei um pouquinho nervoso no teste palográfico, mas isso aí não, eu consegui fazer um palográfico perfeito lá. Eu fiquei sabendo depois porque eu entrei com o recurso e a psicóloga que me auxiliou no recurso, ela tem acesso a todos os documentos e dá para olhar certinho como é que funciona. E com isso tive minha segunda eliminação. Agora estamos aí na Polícia Penal de Minas 2022. Novamente, para você que está fazendo aí, pega uma orientação psicológica, isso vai te ajudar demais. E é o que eu também pretendo fazer e, com muita fé, tudo vai dar certo aí pra gente. Bom, essa aí foi minha historinha sobre as minhas reprovações na etapa psicológica da Polícia Militar. E eu espero fazer um vídeo aí positivo sobre o psicológico da Polícia Penal, o qual também foi aprovado. Vai ter a etapa psicológica em seguida. Espero que dê tudo ok. E vou fazer um vídeo falando também sobre como foi essa etapa na Polícia Penal. Então, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha. Se você vai fazer o concurso socioeducativo, eu vou deixar um link aqui embaixo que pode te ajudar bastante, que é uma forma que eu estudo e consegui ser aprovado nesses concursos todos dentro da vaga. E estar dentro da vaga é muito importante porque você tem mais tranquilidade nas outras etapas. Só que o concurso policial realmente é uma caixinha de surpresa. Você que está aí bem fora das vagas, você pode estar lá passando o primeiro colocado aí da prova objetiva. É assim que funciona o jogo, é assim que temos que jogar. Espero que tenha gostado do vídeo. Sucesso, valeu e até mais!